E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, com o convite da Cineflix eu trago a crítica de A Mulher no Jardim, a mais nova aposta de terror da Blumhouse. E cara, como fã de filme de terror, eu tenho que admitir que a Blumhouse, ela tá mal das pernas, ó, há muito tempo. Tá sendo difícil esse estúdio lançar algum filme de terror interessante e que acabe cativando a atenção do público. A gente sabe que no início do ano é sempre a mesma coisa. A Blumhouse, ela acaba lançando algum filme que pode ser ou um filme de descarte, que é aquele filme que ela não iria lançar, mas ela acaba lançando quando ela fica sem filme pra lançar, ou então ela acaba lançando algum tipo de filme que tem uma qualidade técnica altamente duvidosa. E eu acho que nesse último caso aí, a qualidade técnica é onde se enquadra A Mulher no Jardim. Na trama a gente vai acompanhar uma família que tá tentando lidar com a tragédia até que do nada surge sentada no jardim, debaixo de um sol escaldante, uma mulher toda vestida de preto e que fica olhando diretamente pra casa. E aí, tentando lidar com uma perna fraturada, a matriarca da família Ramona, que é interpretada por Danielle Deadwyler, ela precisa encontrar um equilíbrio entre se recuperar dessa lesão, a perda recente do marido, a pilha de contas pra pagar, os filhos pequenos e agora essa visita macabra. E se você tá achando que você vai no cinema pra poder assistir um filme de terror que vai mostrar possessão, vai mostrar espírito, vai mostrar umas coisas gráficas extremamente loucas, esqueça. A Mulher no Jardim, ela faz parte de uma leva de filmes de terror que eles utilizam o trauma como uma metáfora, como uma alegoria, sabe? Eles vão pegar a dor, eles vão pegar o luto, eles vão pegar a perda, eles vão pegar esses sentimentos, essas coisas etéreas e vão dar massa, vão dar corpo a essas coisas, vão personificar essas coisas. E sinceramente eu gosto desse tipo de filme, sabe? Eu acho que é uma forma diferente, uma forma nova de se fazer terror. E alguns filmes que investem nessa premissa aí, que investem nessa ideia, são filmes que conseguem trazer elementos importantes. Então eu acho que é um terreno do terror aí que está sendo explorado e que de alguma forma dá certo. Aqui na Mulher no Jardim, esse elemento aí, eu acho que a premissa é o momento mais importante. A gente ter uma mulher desconhecida, uma mulher que a gente não sabe por que ela tá ali, toda vestida de preto, debaixo de um sol escaldante. Isso causa curiosidade, sabe? Isso causa uma vontade da gente querer entender o que é que essa mulher tá fazendo. Se ela de fato tá ali, se ela é uma mulher de verdade, se ela é um ser sobrenatural, se ela é um devaneio das pessoas da casa. Enfim, a gente quer saber. E essa premissa da gente ter essa coisa escondida, mas ao mesmo tempo à vista de todo mundo, funciona muito bem no início do filme. Fora que é assim, né, meus amigos? A mulher, ela podia ficar lá parada de preto, sentada, e isso já seria um pouco assustador no início. A questão toda é que, conforme o filme vai passando, a gente vai vendo que lentamente ela vai se aproximando da casa, sem sair da cadeira, tá? Então ela simplesmente brota um pouco mais na frente. Essa coisa desse movimento dela sentada faz com que na gente crie aquele sentimento de urgência, de que de fato ela tá se aproximando e a gente fica se perguntando, cara, o que é que essa mulher vai fazer quando ela chegar na porta da casa? Mais interessante ainda quando o filme ele mostra que a mulher sentada, ela não é só sentada, tá? Porque ela tem uma habilidade sobrenatural de que ela consegue projetar a sombra dela. E a sombra dela consegue ter contato e consegue interagir com o meio físico. Então isso é um elemento interessante porque mostra que mesmo sentada, ela está ainda mais perto do que o que a gente imagina. E isso abre um leque de possibilidades. Então essa inquietação, essa ansiedade, esse nervosismo é um ponto-chave no início do filme e que faz com que a gente queira prestar atenção e queira embarcar nessa jornada de quase 1h30. O problema todo, galera, é a aplicabilidade dessas ideias que não foi bem feita. E a forma como o roteiro ele foi escrito prejudicou muito o desenvolvimento dessa história. O longa, ele, como eu disse, tem mais ou menos 1h30 de duração e com o passar do tempo fica evidente de que ele não foi elaborado para poder ser um longa-metragem. O que parece que esse filme é uma criança com um brinquedo novo, sabe? Ele mostra um elemento na trama que às vezes é um elemento interessante e aí quando ele vê que isso é interessante, o que é que ele faz? Ele mostra de novo. E aí depois ele mostra de novo e mostra mais uma vez e mostra de novo e mostra mais uma vez. Aí ele dá uma pausa. Graças a Deus. Aí ele faz o quê? Mostra de novo. E aí mostra mais uma vez. E mostra outra vez. E mais uma vez. Então, o que eu senti assistindo o filme foi que eu tava preso aqui numa rodinha de hamster, sabe? Que a gente anda e não sai do lugar. Que o filme, ele se passa, o tempo passa e parece que a gente não chegou em lugar nenhum. A gente tem ideias muito soltas. As ideias parece que começam a ser jogadas ao longo do filme e que elas são unidas, elas são coladas por argumentos e por artifícios que são muito superficiais e que a gente para poder pensar e diz, cara, ninguém faria uma coisa dessa. É um absurdo você pensar que alguém numa situação dessa agiria dessa forma. Então, eu acho que esses elementos de coesão aí não foram muito bem utilizados e as ideias que esse roteiro quis levantar, elas não conversam 100% entre si. E como se isso não bastasse, eu tive um problema sério com os personagens, mas sério mesmo, porque eu achei todos
todos os personagens são muito, mas muito chatos. Todos eles, sem exceção. E eu não acho que o problema sejam as atuações não, tá? Porque eu acho que os atores, eles até conseguiram entregar exatamente aquilo que o roteiro pediu que eles entregassem, que são personagens chatos, são personagens que não têm tanto apego emocional com o público. Então, eu acho que num filme de terror, onde as pessoas correm perigo, se a gente não desenvolve personagens que sejam minimamente interessantes a ponto de a gente se importar com eles, a trama, ela é toda perdida. E quando a gente tá falando de uma trama sobre trauma, se a gente não se apega a esses personagens, não vai dar bom. Eu não posso ser injusto, né? Porque o final do filme, ele traz um ponto interessante, ele traz um elemento reflexivo, que inclusive faz com que, se você for assistir com alguém, na hora que você sai do cinema, você se pergunta, o que foi que você entendeu? Porque eu entendi isso, e você entendeu o quê? Claro que existe uma forma mais direta de se entender o final, mas existe também outras formas, afinal de contas, nós estamos falando sobre traumas e alegorias. Só que qual é o problema? O problema é que esse filme, como ele tem problemas de concepção, de roteiro e escolhas técnicas muito complicadas da gente acompanhar, é possível que você, ao longo do filme, somente dê uma viajada, sabe? Que você esteja ali assistindo, mas que você não esteja absorvendo e que você não esteja prestando atenção aos detalhes. E aí, quando o filme ele entrega um final interessante, ele entrega um elemento que faz com que você crie uma discussão, pode ser que somente tenha viajado para tão longe, que esse final ele não tem impacto nenhum na sua experiência, sabe? Porque o filme ele luta para poder manter a nossa atenção, ele luta muito para isso e ele acaba falhando espetacularmente nisso. Por isso eu, Iago, dou 2.25 almofadinhas para esse filme, porque foi o que eu disse, eu acho que a premissa dessa obra, ela é muito interessante, eu gosto muito desses filmes que trabalham no trauma verso, sabe? Que vão utilizar o trauma como uma fonte para poder se elaborar uma história, eu acho isso bacana. E eu gosto desses filmes que eles se propõem a conversar sobre coisas diferentes, sabe? Que eles utilizem o gênero terror, que é um gênero mais próximo das massas, para poder trazer elementos interessantes. Então eu gosto muito disso. Eu gosto de filmes que eles quebram a expectativa. Eu acho que fazer um filme de terror no claro, ele é muito mais difícil e eu acho que só por isso já deve ser aplaudido nesse quesito. E eu acho que A Mulher no Jardim, ele tem uma premissa tão boa, mas tão boa, que se fosse feito por Jordan Peele, eu consigo enxergar Jordan Peele fazendo uma obra dessa, sabe? Que trabalhe com esse tema. E eu tenho certeza que ele pegaria essa premissa e entregaria algo simplesmente magistral. O problema todo que a gente tem aqui foi, como eu disse, a questão de aplicabilidade de roteiro. A ideia que seria utilizada para poder dar vida à premissa de A Mulher no Jardim, ela não funciona. O roteirista ele não conseguiu desenvolver essa premissa de forma interessante, ele não conseguiu desenvolver os personagens de formas interessantes, e aí esse filme ele acaba ficando perdido em um emaranhado de ideias que tinha muito potencial, mas ele não consegue se encontrar em ponto nenhum e luta, mas luta sofridamente durante 1h30 para poder se manter relevante e tentar prender sua atenção. A Blumhouse vacilou demais, porque eles tinham aqui a faca e o queijo na mão, mas não souberam utilizar. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!